happy day, oh, happy day, oh, happy day, happy day. Que dia feliz pro torcedor do Atlanta Falcons, grande vitória em cima do Buffalo Bills no Monday Night Football. Meus jovens maravilhosos da NFL Brasil, pode ter certeza que os Falcons estarão no meu top 5 da rodada número 6 no mundo da NFL. Oh, hello, bola! Vamos com tudo e eu começo meu primeiro destaque com os quarterbacks em lados opostos do espectro na Flórida. De um lado você tem Baker Mayfield jogando bem demais, MVP na minha opinião, nesse momento número 3 nas bolsas de apostas, né, nos odds aí pro prêmio de MVP. E aí do outro lado, você pega um carro, desce 3 horas e meia, né, de Tampa para Miami, você tem o Tua Tagovailoa, ok? Então, primeiro o Baker Mayfield, que coisa maravilhosa. A vitória que ele conseguiu contra São Francisco foi uma coisa realmente espetacular. Ele colocou 30 pontos no placar, sem o Chris Godwin, sem o Mike Evans, sem o Bucky Irving, e o Emeka Egbuka, esse calouro sensação, se machucou no segundo período. Então, o grande quarterback, mesmo sem as suas principais peças, se vira. E é exatamente isso que Baker Mayfield fez, lançando touchdowns para Tez Johnson, Cameron Johnson, jogadores totalmente desconhecidos, e passes dinâmicos. Já são 8 touchdowns do Baker nessa temporada, em bolas que viajaram pelo menos 20 jardas. É de longe a melhor marca da NFL. O segundo quarterback tem 3, né? Então o Baker tá realmente voando, e eu acho que a jogada que mostra o que é o Baker Mayfield e o que é o Tampa Bay Buccaneers aqui de 2025, aconteceu na reta final do terceiro período, faltando perto de 4 minutos, numa terceira para 14. Baker Mayfield escapa de umas 3 tentativas de sack, corre e ganha a primeira descida com as pernas. Uma coisa realmente impressionante que levantou aquela torcida lá em Tampa. E eu acho que esse é o Tampa, né? Um time que nunca desiste. Sinceramente, cara, são 4 vitórias no último minuto nessa temporada, né? E essa vitória em cima de São Francisco foi um pouquinho mais tranquila, com toda essa turbulência envolvendo lesões e tudo mais. Por falar em lesões, né, o Fred Warner se machucou, tornozelo, né, jogador dos 49ers, vai desfalcar o time aí, obviamente, pelo resto da temporada. Já tá sem o Nick Bosa, agora o Fred Warner. Tô muito curioso para ver como que o São Francisco reage. Também é um time que dá a volta por cima, que tem um baita treinador. Eu tô muito curioso para ver o que acontece lá. Mas Baker Mayfield, cara, olha só. Ele é o primeiro quarterback desde 2020 a ter 1.500 jardas, pelo menos 12 touchdowns, uma ou menos interceptação nos 6 primeiros jogos da temporada. Patrick Mahomes conseguiu o feito lá em 2020. Então as vibrações, good vibrations, lá em Tampa, estão realmente impressionante. A vibe em Miami, nem tanto, né? Uma coisa realmente vergonhosa. O time já não é bom, são 5 derrotas em 6 jogos, mas o que aconteceu na coletiva pós-jogo me chamou muita atenção. We have guys showing up to player-only meetings late, guys not showing up to player-only meetings. Like, there's a lot that goes into that. Tua questionando a liderança do time. A gente tá falando de um quarterback questionando a liderança do time. Ele fica basicamente abaixo do treinador, né? Tem o treinador, depois tem o quarterback. Assim, é assim que funciona na hierarquia aí de liderança num time de futebol americano. E ele falou que jogadores estão chegando atrasados a reuniões, né? Então, eu enxergo isso aqui. Tem várias formas de a gente interpretar o que aconteceu na coletiva pós-jogo. A gente pode falar assim, nossa, o Tua tá questionando os jogadores para tentar motivá-los, porque ele não sabe mais o que fazer. Que o time continua perdendo, deixa eu falar isso aqui para a imprensa, para ver se os jogadores mudam a sua atitude. Aí o outro lado os jogadores não te respeitam, Tua. Os jogadores também não respeitam o treinador, porque não tem qualquer liderança, e você não tá jogando bem, e os jogadores já perderam fé, né? Então tem esses dois lados aqui. Mas de qualquer forma, é feio pro Tua chegar lá, subir no pódio depois de um jogo de 3 interceptações e questionar a liderança do grupo. E também é um tapa na cara do Mike McDaniel, né?
E eu sinceramente acho que o Mike McDaniel pode até ser um bom coordenador ofensivo, ele pode até ser bom desenhando jogadas, mas para você ser treinador, você precisa ser um líder do vestiário, você precisa ter o respeito dos jogadores. E eu não vejo isso com o Mike McDaniel, infelizmente. E eu acho que depois do que o Tua falou, ficou mais do que evidente que o Miami Dolphins precisa de mudanças. Até o Devon Achane, running back do time, né, falou, olha, os jogadores assinaram esse contrato. Fica muito estranho isso, né? Todo mundo assinou o contrato, é uma obrigação todo mundo ir lá nos jogos, nos treinos e dar 100%, que pra mim é o básico de um profissional, mas não tá acontecendo lá em Miami. É uma situação realmente trágica, na verdade. Ok, número 2, o jeito que os Chiefs venceram o Detroit Lions. E por falar em liderança, né? Dando a volta por cima depois de uma derrota difícil contra Jacksonville, que teve o time começando vencendo 14-0, ninguém vira 14-0 contra Kansas City. Teve o time perdendo um jogo de uma posse de bola, o time foi invicto no ano passado em jogos de uma posse de bola. Teve o seu quarterback excepcional lançando uma interceptação na linha de gol, uma bola que foi retornada 99 jardas para touchdown pelo Devin Lloyd e uma derrota no horário nobre. Então, tudo deu errado para Kansas City, várias coisas que a gente não está acostumado a ver aconteceram na semana 5. Aí na semana 6, de novo horário nobre, em casa dessa vez, contra o Detroit Lions, talvez o melhor time da liga. Kansas City foi lá e espancou aquelas nádegas. Foi uma coisa realmente impressionante. E da forma que eles ganharam, 4 touchdowns do Mahomes, nenhuma falta depois de cometer 13 na semana anterior. Um jogo totalmente limpo. O Detroit Lions teve apenas 17 pontos. No ano passado, os Lions tiveram um jogo com menos de 20 pontos. Esse é o segundo jogo dessa temporada com menos de 20 pontos. Também tiveram menos na semana 1 contra o Green Bay Packers. Mas eu acho que vendo Kansas City, do jeito que eles venceram, eu acho que mostra o que é o Kansas City Chiefs, né? Por isso que eles vão pro Super Bowl todo ano. O time é muito unido, nada vira uma bola de neve. E o Patrick Mahomes tem 21 vitórias, 5 derrotas, logo após uma derrota. Então, e o jeito que aconteceu de novo, né? Um jogo muito, muito limpo. Foi lindo de ver. Parabéns, Kansas City, vencendo o Detroit Lions por 13 pontos no horário nobre. O meu terceiro destaque, ele avisou, tá? Eu tô falando de Rico Dowdle. Vocês lembram dessa música? Ninguém vai lembrar. Rico Suave. Fez muito sucesso nos Estados Unidos nos anos 80. Rico Suave. Muito suave aí o nosso querido Rico Dowdle contra a sua ex-equipe, o Dallas Cowboys. Ele falou, olha, ele avisou durante a semana, é melhor chegar com o cinto apertado. Apertem os cintos, ok? E não apertaram. Rico Dowdle teve 239 jardas de scrimmage, foi a melhor marca da história do Carolina Panthers, um time que existe desde 1995. Na semana anterior, ele teve 234 jardas totais contra o Miami Dolphins. Eu tô falando da primeira vez, desde 2014, que um jogador tem pelo menos 230 jardas de scrimmage em jogos consecutivos. Le'Veon Bell conseguiu feito com os Steelers em 2014. Mas ele nem é o titular, é o Chuba Hubbard que perdeu os últimos 2 jogos por causa de lesão. Uma coisa realmente impressionante, essa marca, 183 jardas terrestres, 56 jardas recebidas e um touchdown. Essa marca de jardas é a maior contra uma ex-equipe desde 1933. 1933. Então, esse jogo do Rico Dowdle contra os Cowboys foi talvez o melhor da história da liga contra uma ex-equipe. Parabéns, Rico Dowdle, e parabéns, Carolina Panthers, que venceu os últimos 3 jogos em casa, de novo conseguindo uma virada e vencendo os Cowboys por 3
por 3 pontos, né? Eu mencionei rapidamente aqui o Baker Mayfield. Que tal o Dak Prescott? Porque se os Cowboys estivessem vencendo, o Dak Prescott seria também candidato a prêmio de MVP, porque ele tá colocando 30 pontos basicamente no placar em todos os jogos. 11 touchdowns, nenhum turnover nos últimos 3 jogos e o time não tem uma campanha positiva nessas 3 partidas. Uma vitória, um empate e uma derrota. Isso daí é simplesmente surreal. A defesa dos Cowboys é realmente terrível, né? Mas parabéns pro Rico Dowdle, que jogaço. Energia lá em Carolina tá legal, né? Linha ofensiva tá jogando bem demais. Fisicamente, o time tá indo muito, muito bem no jogo terrestre. Eu sei que enfrentou fracas defesas aí do Miami e de Dallas, mas os números do Rico Dowdle realmente foram espetaculares. E depois do jogo, eles não apertaram o cinto. Rico Dowdle, seu safado. O meu quarto destaque vai para o Seattle Seahawks e Jackson Smith-Njigba. Seattle Seahawks. Chancellor Thomas and Richard Sherman. There's also Bruce Irvin. Tá, essa música é do passado, da Legion of Boom. Ok, mas o Seattle Seahawks está sorrindo pro mundo, especialmente depois dessa vitória. Deu uma leve exagerada, né? Seattle Seahawks, não vamos comparar com a Legion of Boom, mas tá jogando bem, né? Eu gostei da volta por cima depois da derrota contra o Tampa Bay Buccaneers, especialmente com esse menino aí, o Jackson Smith-Njigba, que conseguiu as 117 primeiras jardas recebidas dos Seahawks nessa partida. Eu tava olhando os números, né? Sam Darnold tá com 117 jardas. Eu olhei os números do Jackson Smith-Njigba, 117 jardas. Falei assim, nossa, que sintonia maravilhosa. Você sabe que o Sam Darnold, nessa temporada, já acertou 17 de 24. Olha o aproveitamento. 17 de 24 passes, 2 touchdowns, nenhuma interceptação em bolas que viajaram pelo menos 20 jardas. Então é um ataque extremamente vertical. Jackson Smith-Njigba nessa partida teve o touchdown mais longo de sua carreira, né? 61 jardas. E o Sam Darnold, ele não tem medo de soltar a bola. Não tem medo de soltar a bola. Ah, mas o Sam Darnold jogou muito bem no ano passado, mas na reta final, perdeu jogos. E de fato, e a gente fica com um pouquinho o pé atrás. Mas uma coisa eu te falo, o cara tem coragem e é divertido de ver. É simplesmente divertido de ver. Você sabe que o Smith-Njigba tem 696 jardas recebidas nessa temporada, que é a melhor marca da história do Seahawks nos 6 primeiros jogos de uma temporada, mas também é a melhor sequência, né, da história dos Eagles. 6 partidas, 696 jardas, ninguém conseguiu tantas jardas num período de 6 jogos na história do Seattle Seahawks, né? Nem Steve Largent, Joey Galloway, a gente já viu grandes recebedores vestindo as cores aí do Seattle, mas o Smith-Njigba realmente tá numa temporada iluminada. E outra coisa que me chama a atenção, ele terminou com 162 jardas nessa partida. O Seattle venceu pela 9ª vez consecutiva, fora de casa, ok? Então, 1h em Jacksonville, são 10 horas da manhã em Seattle, que fica na costa oeste dos Estados Unidos, no extremo norte. Então, uma viagem de Seattle para Jacksonville é um voo de perto de 5 horas. Então, são voos muito longos e um fuso horário que tem uma diferença de 3 horas. E mesmo assim, Seattle só vence fora de casa, né? 9 vitórias seguidas. Então, não estamos vendo a Legion of Boom, ok? Mas estamos vendo um time que tá evoluindo bastante. E eu tô de olho em você, Seattle Seahawks. Eu tô de olho em você. E o meu último destaque vai para o Atlanta Falcons. Dirty Bird. Cara, que vitória em cima da Buffalo Bills. E foi uma vitória dominante. Eu te falo, torcedor dos Falcons, especialmente aqui nas últimas temporadas, o time não vai para os playoffs desde 2017, mas o torcedor dos Falcons via aquela defesa e fala assim, cara, a gente não consegue nunca sacar o quarterback, não consegue fazer nada, até contra o jogo terrestre é meia boca, é uma energia bem blasé, né, na nossa defesa. Aí você pega um Monday Night Football,
o primeiro Monday Night em Atlanta desde 2017, contra o atual MVP da liga. O Buffalo Bills, 4 vitórias nos 5 primeiros jogos da temporada. E você vai lá e espanca Josh Allen o jogo inteiro, enfrentando talvez a melhor linha ofensiva da NFL, ou uma das. Atlanta teve um plano de jogo realmente maravilhoso. Mandando blitz, enganando Allen nos blitz, enganando a proteção. Jeff Ulbrich, coordenador defensivo, teve um plano realmente maravilhoso. O Josh Allen, que geralmente engole o blitz, foi blitzado em 71% de seus recuos de passe no segundo tempo. Ele foi sacado 4 vezes nessa partida e ele fez um trabalho terrível contra a blitz. Frustrado, cometeu turnovers e o Atlanta Falcons foi lá e venceu com uma certa facilidade e poderia ter sido bem pior para a equipe de Buffalo. Além da defesa, é aí que eu falo que é um happy day, né? Porque quando você seleciona lá o Bijan Robinson no top 10, você investe em sua defesa como eles investiram aí no último draft. Você pega o Drake London também, alguns anos atrás, no top 10 também. E aí você vê tudo clicando no Monday Night Football contra o Buffalo Bills. Oh, happy day. Bijan Robinson teve 170 jardas de scrimmage. Na verdade, 170 jardas terrestres. Foi a melhor marca de sua carreira. Ele teve 238 jardas de scrimmage, a 4ª melhor marca da história do Atlanta Falcons, uma corrida de 81 jardas. Drake London teve 10 recepções para 158 jardas. E aí você teve o Michael Penix também jogando bem, né? Ele lançou umas bolas perigosas aí na reta final e poderiam ter sido interceptadas, mas ok. Mas ele jogou bem, seleção alta no draft também no ano passado. Então o general manager vê isso, Terry Fontenot, e fala assim, that's my team. Esse é o meu time. E o torcedor do Atlanta Falcons finalmente vê uma vitória incrivelmente marcante. Agora, vamos ver se o negócio continua. Mas a defesa de Atlanta, depois de 6 semanas, é a melhor da NFL em jardas cedidas e confundiu um dos melhores quarterbacks e um dos melhores coordenadores ofensivos da NFL o jogo inteiro. Eu tiro o chapéu para os Falcons. Realmente espetacular. Bijan Robinson é o segundo jogador da história da NFL a ter 450 jardas terrestres e 300 jardas recebidas nos 5 primeiros jogos desde Thurman Thomas em 1991. E o Thurman Thomas em 91 foi o MVP da liga. Então, parabéns para os Falcons, parabéns para o Bijan Robinson, que está simplesmente... Eu lembro do Thurman Thomas com muito carinho. Se eu não me engano, foi na semana 1 contra o Miami Dolphins, uma vitória dos Bills 35-31. O Thurman Thomas não caía no chão. Foi uma coisa assim realmente enlouquecedora. Thurman Thomas, o dono dos meus pesadelos por muitos anos, nos anos 90. Na verdade, meus jovens maravilhosos, então é isso aí. Hello Bola Top 5, semana 6. Foi realmente sensacional. Falamos em breve, deixa o like, deixa o comentário, ok? Bye, bye.